Vamos falar de voz do cliente, porque a voz do cliente é importante para a gente, porque é uma fonte de ideias de projeto. Através da voz do cliente, a gente pode entender um pouco melhor que tipo de projeto o Lean Six Sigma vale a pena trabalhar e o próprio cliente nos direciona também para alguns indicadores ou alguns parâmetros de processo que a gente deve observar com mais cuidado. Então a gente vai trabalhar o contexto de voz do cliente dentro do Lean Six Sigma na etapa Define, na etapa de definição, para nos ajudar a validar o tema do nosso projeto, para ajudar a buscar ideias de projeto e também verificar se o próprio cliente já nos direciona para algum indicador ou algum ponto do nosso processo que é interessante observar com mais cuidado. A voz do cliente, então, ela é utilizada, dentro do nosso contexto para descrever as necessidades do nosso cliente interno e externo e as percepções, as expectativas desse cliente. Então, o cliente interno são pessoas da própria empresa. Quando a gente fala de cliente interno, a gente fala de voice of business, voz do negócio, né? Então, escutar o cliente interno é escutar o diretor da empresa, é escutar o gerente, é escutar o operador de máquina e ver o que eles têm a dizer em relação às oportunidades ou ideias de projeto e como eles podem nos direcionar, que tipo de processo, que tipo de indicador a gente deve trabalhar, né? Quando a gente fala do cliente externo, o cliente externo é o meu cliente final, o meu consumidor. Então, cliente externo, voice of client, voz do consumidor. Esse cliente externo, normalmente, ele vai falar para a gente da qualidade do produto ou do serviço que ele está adquirindo. Então, a voz do cliente externo, normalmente, aponta para a gente possíveis melhorias ou possíveis falhas que a gente está cometendo na entrega do produto. E esse direcionamento que o cliente externo dá para a gente pode tentar traduzir isso para dentro da empresa, né? Então, quando ele fala para a gente, olha, vocês estão me entregando com muito atraso, a gente traduz isso para o nosso processo o quê? De expedição, para a área da logística e tenta ver como melhorar isso internamente na empresa. Quando o cliente externo fala para mim, olha, o seu produto, você está me entregando ele com muito defeito, vem quebrado, vem amassado. A gente tenta traduzir isso para o nosso processo produtivo, onde lá no meu processo produtivo eu posso melhorar para evitar esse tipo de situação. Então a voz do cliente para a gente vai ser um direcionador, ok? A ideia básica é, eu vou ouvir esse cliente, interno ou externo. Eu vou identificar os principais direcionadores, as principais características que ele comentou comigo sobre a minha empresa, o meu produto ou o serviço. E disso tentar traduzir para algum indicador ou algum parâmetro de processo que eu possa trabalhar através do meu projeto Lean Six Sigma. Então esses serão os passos básicos. Por isso a gente trabalha isso na etapa de definição, porque é uma forma de nos ajudar a direcionar melhor o nosso projeto e validar o tema que foi escolhido, ok? Então será bastante útil para a gente no Lean Six Sigma e dentro da etapa de definição. Voz do cliente, como eu falei, cliente interno é voz do negócio. Pode ser um gerente, um diretor, pode ser uma área da empresa, área comercial, área financeira, né? Área de RH. São pessoas da própria empresa que podem me ajudar através dessa voz do cliente. E clientes externos é o meu consumidor, vai ser aquela pessoa que compra o meu produto. A forma de buscar essa voz do cliente, ela tem basicamente duas formas, reativa e ativa. Eu posso trabalhar de forma reativa porque, por exemplo, o próprio cliente pode me acionar para fazer alguma reclamação ou elogio. Então, se eu, por exemplo, tenho o WhatsApp que o cliente pode usar, se eu tenho saque, se eu tenho e-mail, né, para o cliente mandar a opinião dele, então isso é uma forma reativa de receber essa voz do cliente. Mas eu também posso trabalhar de forma ativa, ou seja, eu posso ir atrás do cliente e fazer com ele uma pesquisa, né? Posso pedir para ele preencher uma pesquisa, posso entrevistá-lo,
posso trabalhar com grupo foco. Então, essa é uma forma mais ativa, porque daí eu estou correndo atrás do cliente e eu estou querendo escutar essa voz do cliente. Tanto faz, o importante é que a gente escolha uma forma adequada de ouvir a voz do cliente, porque ouvindo a voz do cliente eu vou poder então traduzir isso para algo útil no meu projeto, tá? Como é que nós vamos fazer esse passo a passo, essa tradução? Primeiro, vamos identificar quem são os clientes de interesse. Quem são os meus clientes internos que eu quero escutar? Quem são os meus clientes externos que eu quero escutar? Disso eu vou planejar a forma da coleta, vou querer trabalhar com fonte reativa ou ativa. Eu vou buscar informações que eu já tenho na minha base de dados, lá no meu saque, ou eu vou querer fazer uma pesquisa, fazer entrevista com esses clientes que eu escolhi. Então, eu planejo essa forma de coleta e aí, a partir do momento que eu obtenho a voz do cliente, que eu tenho essa informação, eu vou analisar as informações coletadas, porque o primeiro passo é escutar a voz do cliente e capturar ali os pontos chaves da fala dele, capturar ali os principais direcionadores e disso traduzir, né, para o meu processo, ou seja, traduzir a voz do cliente para termos técnicos ou termos do negócio, que a gente chama de CTQs e CTPs. CTQ, Critical to Quality, ou seja, são os meus termos técnicos que fazem referência à qualidade do produto ou do serviço. CTQ, Critical to Quality. CTP, Critical to Process, ou seja, são os termos técnicos, características que estão relacionadas ao meu processo, né? E aí, com isso, eu consigo, então, estabelecer qual vai ser a direção do meu projeto. Vamos seguir, então, esses passos.